noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, aqueles que se encontram aqui fisicamente, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Então, sintam-se todos acolhidos na nossa casa, a casa do Consolador Prometido, nessa casa de Jesus, de orações, de luz, de amparo. Então, para iniciarmos os nossos trabalhos, para irmos nos conectando com a espiritualidade superior, eu gostaria de ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, O Cristo Consolador. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra os objetivos dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como um obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto o esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera e lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o término do caminho. Então, com essa bela mensagem do Cristo Consolador, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fecharem seus olhos físicos, para que possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, aquele que possui infinita bondade, infinito amor, infinita justiça, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso exemplo, aquele que é o nosso irmão mais velho e que governa o nosso orbe, aos nossos mentores espirituais e toda a espiritualidade amiga, que com certeza encontra-se aqui conosco essa noite. E vamos agradecer por mais uma noite, por mais uma vez, estarmos todos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho do Cristo e nos evangelizarmos. E vamos aproveitar para pedir que possamos fazer esse estudo, esse trabalho da melhor maneira possível. E pedir também, Pai, que ampare o nosso irmão Ney, responsável pela palestra doutrinária, que ele possa transmitir as palavras que planejou e as palavras necessárias a todos nós nesse momento da nossa caminhada, que possamos escutar aquilo que precisamos escutar. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, gostaria de passar a palavra ao nosso irmão Ney, trabalhador aqui da nossa casa, da Casa do Consolador Prometido, um trabalhador do movimento espírita em Santa Maria e na região, que é um trabalhador antigo da nossa casa, do início dos anos 90, quando a casa foi fundada. Ney já começou a trabalhar aqui. Então, gostaria de passar a palavra para ele. Boa palestra, nosso irmão. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. E realmente, pessoal, lembrando, né, a Casa do Consolador Prometido, no domingo, dia 24 de julho, comemorou 28 anos. Eu cheguei, a árvore já estava plantada, mas vamos conversar sobre isso mais no final, né? Eu vim já para usufruir da sombra. Eu não cavei os buracos para enterrar a semente. Mas nós temos gente aqui presente que fundou a casa. Nós vamos conversar no final sobre isso. Então vamos conversar sobre o Consolador Prometido.
vamos nos transportar para Betânia, né? Lá na Judéia, a cidade, o povoado de Betânia. Betânia, lembrando, esse povoado, ele fica a mais ou menos, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Para a gente poder se situar, eu estou falando essa distância na história supostamente verídica, tá, que eu vou falar aqui. Então estava Jesus na quinta-feira, aquela quinta-feira em que à noite ele foi tornado prisioneiro, trazendo para os nossos dias a quinta-feira da Semana Santa, segundo outros credos religiosos, né? Ele estava se despedindo de Lázaro e Maria e Marta, que moravam em Betânia, e Jesus habitualmente passava por ali e pregava o evangelho na casa de Lázaro. Todos os amigos de Jesus, das redondezas, de Jerusalém, das redondezas, estavam apreensivos, porque já falava-se que Jesus seria preso por aqueles dias. E Lázaro e as irmãs Maria e Marta ficaram mais apreensivos quando Jesus saiu e ele ia para Jerusalém. E lá em Jerusalém estavam montadas as armadilhas maiores para que ele fosse tornado prisioneiro. Mas ele precisava cumprir, né, o que o Pai determinava. Só que antes, quando ele está saindo para Jerusalém, ele chama João e Pedro e pede que os dois fossem adiante, fossem na frente para Jerusalém, porque eles iriam comemorar a Páscoa. A Páscoa é uma comemoração judaica que comemoram a saída da escravidão no Egito. E ele manda João e Pedro adiante para que eles providenciassem o carneiro, as ervas e o vinho, para que comemorassem juntos a Páscoa. Eles perguntam onde seria comemorada a Páscoa. E Jesus diz, na casa de Maria Marcos. Maria Marcos era a mãe de João Marcos. O Marcos, que escreveu a sua versão do Evangelho. Nós muitos temos nas nossas casas aquele quadro, aquela estátua da Santa Ceia, pois aquilo ali é essa refeição de Jesus, na realidade poderíamos chamar da última ceia de Jesus com seus apóstolos. E aquele momento está sendo realizado num espaço físico da casa de Maria Marcos, que ficava no piso superior. E Jesus gostava muito daquele espaço, tanto que ali ele já se reunia costumeiramente com seus apóstolos. E após a crucificação, esse local foi um local que Maria colocou totalmente à disposição dos apóstolos para que eles se reunissem. Então, João e Pedro foram adiante. E Jesus vem depois, com os demais apóstolos e os seus seguidores. Chega na casa de Maria Marcos, em Jerusalém, e conversa com a sua mãe, com Maria de Nazaré. E também Maria estava apavorada com os comentários, né? Porque ela, por estar em Jerusalém, ela estava tendo mais contato com os comentários que ele seria tornado prisioneiro. Inclusive, Maria sugere que eles imediatamente fossem para Galileia, não ficassem ali. E Jesus diz para ela, ajoelha-se aos pés de Maria e diz para a mãe dele, minha mãe, entreguemo-nos ao Pai com extremada confiança. Nossas vidas a Ele pertencem. Jesus diz para Maria. Depois dali ele vai ao templo, nos deixa 3 ensinamentos naquele entardecer da quinta-feira em Jerusalém. Nos deixa o ensinamento da mulher adúltera, que ele encontra aquele tumulto que estava se formando para o apedrejamento da mulher, enquanto ele se dirigia ao templo. E ali nos deixa o ensinamento da passagem da mulher adúltera. Ele deixa o ensinamento também, foi ali que perguntaram a ele se deveriam pagar
o imposto devido aos romanos, ao Império Romano, a César. E quando ele nos deixa o ensinamento, dai a César o que é César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ele já está saindo do templo, retornando para a casa de Maria Marcos, ele passa pelo local onde faziam as doações. E ele nos deixa o ensinamento do óbolo da viúva. Foi naquele momento que ele vê a viúva fazendo a sua doação, né? Retornando, então, Jesus e a sua comitiva para a casa de Maria Marcos, eles sobem para a sala, no piso superior, onde eles iam fazer a última refeição, a ceia pascal, a sua última refeição com seus amigos. É interessante que Jesus fala muito nos amigos. Tem uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15, que ele diz aos apóstolos: não vos chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Vos chamarei amigos. E completa lá no Evangelho: pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Olha que interessante, né? Como Jesus dá um significado importante à palavra amigo. É um ensinamento também que está no Evangelho. Depois, quando eles se reúnem ao redor da mesa, os apóstolos, apreensivos, preocupados, era um clima de velório, né? E Jesus não arredava o pé do cumprimento da sua missão. E nesse diálogo tem uma pergunta que Tomé faz a Jesus, que Tomé teria dito: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? E aí ele ensina, né? Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar. Aí Jesus nos diz para nós, que nós somos também um pouco Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Era um silêncio profundo naquela sala. Ele olhou a todos com um olhar terno e fez uma promessa para aqueles seus amigos, de uma relação muito próxima que tinham com ele e ele com eles. Ele faz uma promessa. Promessa essa que é o nome desta casa espírita, né? Que aniversariou no domingo 28 anos. A promessa do advento do Consolador prometido. Ele consola os seus amigos dizendo: se me amais, e ele diz para nós: guardai os meus mandamentos. Se nós amarmos a Jesus, nós guardamos os ensinamentos do Evangelho. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, olha que interessante que Jesus diz: quanto a vós, conhecê-lo-eis. Quando que aqueles homens iriam conhecer o Consolador prometido? Em existência futura. A reencarnação está presente o tempo inteiro no Evangelho de Jesus. Quanto a vós, conhecê-lo-eis no futuro, porque ficará convosco e estará em vós. E tem uma passagem mais adiante no Evangelho de João, duas passagens, que diz assim: porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Dentro da doutrina espírita não há restrição de ensinamento. Existem milhares de títulos de obras espíritas. Talvez 3.000 títulos. E a maioria desses títulos são publicados aqui no Brasil, na Pátria do Evangelho, né?
E ele diz, então, que o Consolador vai ensinar todas as coisas e vai fazer recordar tudo o que ele nos disse. E mais adiante, também no Evangelho de João, capítulo 16, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar agora. Olha que interessante. Vocês não têm capacidade intelectual para compreender, né? A gente não ensina certas coisas para as crianças. Eles precisam vir de baixo para cima, formando uma base de conhecimento, para que a gente, os pais, os educadores, possam ir dando novos conhecimentos. Mas há de ter uma base. E ele diz, tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Mas nos fala, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O que é consolador? O que significa essa palavra, né? É um substantivo que deriva do verbo consolar. Consolador é aquele que consola, que diminui a dor ou a aflição, que está junto do outro que sofre. Quando a gente liga para um amigo que a gente sabe está sofrendo, nós não estamos ao lado dele, mas nós vamos estender uma mensagem de consolação para a pessoa. E é o que a doutrina espírita nos oferece. O Consolador prometido por Jesus. O Consolador, ele não interfere na vida da pessoa, mas ele atua por meio de palavras, ele procura auxiliar. A doutrina espírita não tira o fardo dos nossos ombros, mas ela põe a almofadinha no nosso ombro, pelo entendimento. Por isso, ele é o Consolador prometido por Jesus. Isso é uma profecia, porque Jesus faz uma promessa que viria em tempo futuro. Nesse momento, ele é o profeta. Ele está profetizando. E quando viria o Consolador? Passaram-se os séculos. Fechamos o primeiro milênio. E quando nos aproximávamos do término do segundo milênio da era cristã, nada de novo tinha acontecido na humanidade. Vieram mensageiros, mas os mensageiros que vieram não trouxeram algo novo, não trouxeram uma nova filosofia, não trouxeram um conhecimento retumbante que chamasse atenção nesse tempo. Mas vieram mensageiros para fortalecer a mensagem do Evangelho. Vários mensageiros que vieram foram queimados, foram mortos, esquartejados pelas nossas maldades que ainda vemos hoje na sociedade, tanta maldade. E muitos que vieram retornaram precocemente à pátria espiritual, porque foram incompreendidos e a espiritualidade julgou necessário a morte precoce, a desencarnação antecipada desses indivíduos, para que eles não sofressem, talvez nas nossas mãos. A humanidade se transviava, escolhendo caminhos escabrosos. Os que deviam zelar pela mensagem luminosa do Evangelho a adulteravam, sem escrúpulo. Nós já fomos cristãos, sem o Cristo em outras vidas. E o Consolador prometido nos convida a sermos cristãos com Jesus, né? Passamos pela idade das trevas, da Inquisição, das cruzadas, das lutas pelo poder temporal, que nesse poder temporal os próprios religiosos se envolviam, formavam exércitos, há papas na história da humanidade que tinham exército, se degladiavam pelo poder papal.
se rivalizavam com os reis, com os imperadores. Isso veio até o século XIX na França. A igreja tinha um poder, uma supremacia. As nações ruíram nesses 2000 anos, impérios caíram, mas tudo isso acontecendo sob o olhar piedoso de Jesus. Porque nós precisávamos, a humanidade, passar por esse amadurecimento. Porque tudo na natureza progride. E Jesus sabia que cedo ou tarde nós progrediríamos. E a espiritualidade não improvisa. Tudo que a espiritualidade realiza, ela faz um planejamento. Eles não têm pressa. Nós somos apressados. Nós somos repentistas, sem criar os versos. Mas a espiritualidade conduz tudo com muita calma. E o Consolador Prometido é um projeto de Jesus. Se nós formos ver as existências de Allan Kardec, que antecederam a sua vida, ali como professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Paris, ele vinha também sendo amadurecido, sendo lapidado. Não só ele, todos os que se reuniram em Paris naquela época. Estavam sendo preparados espíritos para que, após renascidos, apresentassem condições apropriadas para trazer os planos divinos para o nosso planeta. E assim, passado todo esse tempo, todo esse amadurecimento, sob a condução sempre de Jesus, nada acontece no nosso planeta sem que ele não saiba. Passaram-se então esses 18 séculos e chegou o momento da humanidade receber a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, lá na reunião com seus apóstolos, lá no Evangelho de João, capítulo 14. E conforme Kardec coloca, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 5, assim escreveu Kardec: o Espiritismo é a ciência nova. O Espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Só esse parágrafo, né? Revela aos homens, por meio de provas irrecusáveis. Porque Kardec fazia aquelas reuniões e os espíritos se comunicavam espontaneamente. Né? Quando ouvimos, às vezes, acusações dizendo os espíritas falam com os mortos. Não, nós falamos com os vivos, que vivem numa dimensão maior da vida. E Kardec tinha essa relação com esses supostos mortos, mas eles vinham espontaneamente por orientação daquele que presidia a chegada da doutrina espírita na Terra, o Espírito da Verdade. Eles vinham por orientação. O próprio Espírito da Verdade se comunicava espontaneamente. Então não foi evocado nenhum morto. Os espíritos se comunicaram, inicialmente pelo movimento das mesas, e depois os próprios espíritos, que era pelo movimento das mesas, foram orientando como facilitar as comunicações, pela prancheta, pelo lápis preso na cesta, e os médiuns botavam a mão sobre a cesta e a cesta se movimentava. Era mágica? Essa cesta não. Ela era conduzida por inteligências invisíveis, que vieram ali trazer essa mensagem. No item 7, nos diz Kardec, o Espiritismo nada ensina que seja contrário aos ensinamentos do Cristo. E se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos são abertos com mensagens do Evangelho de Jesus. E Kardec selecionou mensagens que tivessem profundo ensinamento moral, que é a grande proposta da doutrina espírita, a transformação da humanidade.
E Kardec colocou: o Espiritismo nada ensina contrário ao que Jesus ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros. Olha, Kardec coloca termos claros para toda a gente. O que foi dito apenas de forma alegórica, quando Jesus falava usando alegorias, falava por parábolas. Vem cumprir os tempos preditos, o que o Cristo anunciou, e preparar a realização de coisas futuras. O Espiritismo, pois, é a obra do Cristo, coloca Kardec, que o preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e preparando o reino de Deus na terra. Também no capítulo 6, no item 8, Kardec coloca, novamente, ele reitera, o Espiritismo vem no tempo previsto. Ou seja, vem quando houve esse amadurecimento, houve a preparação dos espíritos que iam renascer para serem os trabalhadores da primeira hora. A espiritualidade não improvisa, e a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, que dizem os amigos, instrutores da espiritualidade, que se Kardec abrisse mão do seu compromisso reencarnatório, já estava renascido na Terra Leon Denis, que o substituiria, para ver que a espiritualidade não improvisa. Né? Que também deixou obras belíssimas, que fica difícil a gente dizer que não eram obras sob inspiração. Né? O problema do ser, do destino, da dor, depois da morte, e outras tantas obras que ele nos deixou. Quando Jesus fala essa profecia, lá do capítulo 14, vou voltar a ela, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós guardamos os mandamentos. Ele nos pede: se tu me ama, também vivencia meus conselhos, como nós vivenciamos os conselhos do nosso pai, da nossa mãe, e os amamos profundamente. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Jesus foi o primeiro ser vivente na Terra que chamou Deus de Pai. Até ali era Deus, Javé, Jeová, e Jesus o chama de Pai. Né? Essa palavra, ela, quando a gente fala de coração, ela faz vibrar todo o nosso ser. Inclusive, quando a gente se refere ao nosso pai, à nossa mãe biológicos, que nos deram, pelo esforço deles, o que mais um espírito necessita para viver na Terra: o corpo. Por mais que a gente ache que o meu pai não foi bom, minha mãe não, eles me deram o instrumento que eu uso para me manifestar na existência material, para cumprir a minha programação. E os pais e mães deram mais do que isso, com certeza. Então Jesus nos revela que Deus é o Criador Supremo, Pai amoroso e misericordioso, que não exige de nós manifestações externas de devoção. Pois ele nos disse: o Pai deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo trouxe uma nova concepção da divindade, porque o Espiritismo nos apresenta o Deus que criou os homens, e não o Deus que os homens criaram, que é uma grande diferença, né? O Deus antropomorfizado, com características humanas, né? Quando fazíamos lá primeira comunhão, os livrinhos, o Deus das religiões primitivas,
o Espiritismo nos apresenta Deus como a causa primária de todas as coisas. Primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, o que é Deus? Né? E depois vai discorrer mais adiante. E é a causa primária. Porque se fosse a causa primeira, haveria uma causa segunda, uma causa terceira. Deus é a primária. É a fonte geratriz do universo. Como diz André Luiz, é a consciência cósmica do universo. Esse é o Deus que a doutrina espírita nos apresenta. Jesus continua na sua passagem quando ele diz: a fim de que fique eternamente convosco. O que fica eternamente conosco enquanto seres imortais? A nossa bagagem espiritual. Então Jesus nos dizia que esse Consolador, como disse Kardec, é uma nova ciência, é conhecimento. E nós não vamos nos livrar desse conhecimento. Nós vamos levar esse conhecimento pela nossa vida da eternidade vindoura, a nossa estrada da imortalidade. Nós vamos levar esse conhecimento. Por isso Jesus diz, esse Consolador vai ficar eternamente convosco. Então aqui, esse conhecimento espírita, nós temos que usar para nos consolar. Nós temos que usar esse conhecimento em nosso proveito. Tem outra passagem interessante do Evangelho, que Jesus também fala no eternamente. Quando ele pede água para a mulher samaritana no poço de Jacó. Que ela diz para ele, os samaritanos e os judeus tinham uma certa divergência ideológica e religiosa. Ela diz que ele não deveria, ela por ser samaritana, ele nem deveria falar com ela. E ele simplesmente estava pedindo água para ela no poço. E ele diz para ela, a água que tu me dás vai me saciar temporariamente. Mas ele diz a ela, mas a água que eu te dou te saciará eternamente. Num outro momento que ele usa essa palavra nesse sentido de consolação, conhecimento, aprendizado. Quando diz a água que eu te darei, eu posso te dar. E aí que ela diz, agora eu vejo que tu és um profeta. E o Consolador, ele disse, ficará convosco eternamente. Então o Espiritismo, ele vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo, como disse Kardec, né? E o preside o Espírito de verdade. Olha o que ele diz na passagem do Evangelho da mulher samaritana, que está lá em João 4, versículo 14. Quem beber desta água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, na pessoa, no indivíduo, uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. O Espírito de verdade, que ele coloca na profecia, na passagem do Evangelho, que o mundo não pôde receber. Por quê? Era necessário novas ideias, novos conhecimentos que trouxessem a chave indispensável para a gente entender. Porque se nós vamos olhar ao pé da letra várias passagens do Evangelho, nós ficamos confusos. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que nós compreendemos disso? Agora, se nós pegarmos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, onde está essa passagem, e no rodapé está escrito que camelo era um cabo, camelo era uma corda que aqueles homens pescadores usavam. Já modificou o nosso entendimento, né? Porque quando nós vemos camelos, nós aqui, no nosso país, no Brasil, que não tem esse animal, com exceção daqueles locais onde eles estão em exposição, nós vamos pensar no animal. Como é que um animal vai passar por um buraco de uma agulha? Né? Seria uma colocações contraditórias que Jesus faria. Mas se nós nos transportarmos para aquele local, para aquele tempo, para os costumes daquela época, ele estava falando de um cabo. Então, novas ideias,
a ciência precisava progredir. E ele continua, né? Porque não o vê, porém o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e fará, vos lembreis de tudo que vos tenho dito. O Espiritismo também diz que ele não veio destruir os ensinamentos evangélicos. Ele não veio modificar nenhuma passagem dos evangelhos, do Evangelho de Jesus, né? Que foram versões escritas por Marcos, João, Lucas e Mateus. Ele, muito pelo contrário, ele complementa, ele desenvolve, ele nos esclarece. E quando ele nos esclarece, esse Evangelho de Jesus, esclarecido à luz da doutrina espírita, nos consola. Como diz a doutrina espírita, Jesus é o mestre e Kardec é o professor. Ou como diz Emmanuel, mentor espiritual de Chico, enquanto esteve entre nós, Jesus é a porta, Kardec é a chave. A doutrina espírita nos dá conhecimento justamente para nós entendermos o Evangelho de Jesus, a mensagem que está atrás das letras, que está atrás do vidro, atrás da parede, atrás da cortina. Com a doutrina espírita nós vamos entender, nós vamos compreender o que Jesus queria nos passar. A doutrina espírita responde aos nossos questionamentos. Quando nós nos perguntamos, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que nascemos e para que nascemos? Por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns indivíduos já trazem do berço doenças congênitas, físicas ou mentais, e a grande maioria nasce inteligente e saudável? Quando a doutrina espírita nos responde a esses questionamentos, aí está a consolação, aí está o Consolador prometido. E a doutrina espírita não tem nada de místico, não tem alegoria, porque ela não oferece algo que vá dificultar a interpretação dos seus ensinamentos. Não reclama crença cega, né? Até porque a crença é diferente da fé, porque fé é confiança. Eu tenho fé nos ensinamentos dos Espíritos, porque eu confio. A crença, ela é baseada em hipótese, numa expectativa. Se eu disser, eu creio que amanhã vai chover, eu não tenho certeza. A crença, ela pode falsear. Mas a fé espírita, a fé raciocinada, a fé esclarecida, é confiança. Que estamos envolvidos na aura de Jesus. Estamos envolvidos nos braços simbólicos de Jesus, né? Vivemos e nos movimentamos nesta espaço amoroso, né? Que é preenchido pelos fluidos amorosos, carinhosos, benfazejos de Jesus, dos seus ministros e embaixadores espirituais. Caminhando, então, este era o Consolador prometido por Jesus, né? E nós estamos, então, aqui reunidos no Centro Espírita, a Casa do Consolador Prometido. E eu quero saudar, em nome, com a permissão dos nossos dirigentes maiores, todos os nossos fundadores e também os trabalhadores que deram continuidade por muitos e largos anos. Lembrando de fundadores, nossos irmãos que já estão no plano espiritual e que talvez estão aqui conosco nessa noite. Nosso irmão Cláudio e Walter Contreiras, né? Junto com o nosso irmão José Carlos da Silva, que ainda está conosco reencarnado, mas esses dois já partiram para o plano espiritual, mas estão sempre conosco aqui. As nossas irmãs Conceição, Marlene,
a nossa irmã Marieta, que recentemente retornou à pátria espiritual. E tem muitos outros que a gente poderia citar. Desfiar um rosário de nomes aqui, que são esses irmãos que plantaram a semente, como eu disse. Eu cheguei, a árvore já estava crescendo. E eu vim buscar a sombra. Como muitos de nós talvez viemos. Né? Viemos buscar a sombra da árvore, desse ponto de luz, porque nós precisávamos de descansar as nossas aflições. Viemos também colher os frutos dessa árvore que nos alimentam enquanto almas. E os trabalhadores de hoje têm um grande compromisso, porque nós temos que regar com carinho essa árvore, porque essa árvore deve ser perene. Essa árvore é perene. Então nós temos que trabalhar com empenho, né? Os trabalhadores da vinha do Senhor. Lembrando que nós somos semeadores para o futuro. Temos que regar com carinho a árvore do Evangelho, a luz da doutrina espírita, essa mudinha de árvore, esse ponto de luz, que um dia, no meu caso, nos idos de 1995, 96, precisei, como eu disse, da sombra dessa árvore. Precisei dos frutos dessa árvore. E a casa espírita, o Consolador Prometido, que aqui é duplamente colocado, é um centro espírita com o nome de Consolador Prometido e nos oferece o Consolador Prometido duplamente. Ele existe para alimentar todos nós, almas famintas de conhecimento, almas que precisamos trabalhar pela redenção do nosso passado, pela nossa transformação íntima. Como diz no Evangelho, os obreiros do Senhor, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Olha que interessante. Trabalhado com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus vivos trabalhos serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto lhes dirá o Senhor: vinde a mim todos, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Encerrando uma passagem de Emmanuel no livro Pão Nosso. Todos os filhos da razão. Olha o que Emmanuel nos fala. Todos os filhos da razão trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Nós temos todos o compromisso. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Muito obrigado, irmão Ney. Então, em nome do grupo, do Consolador Prometido, dos nossos irmãos que estão aqui na casa, que estão conosco na internet, nos acompanhando ao vivo no Facebook, gostaria de te agradecer a tua presença, como sempre, as tuas palavras, sempre sábias, e que tocam no fundo da alma, das coisas que a gente precisa aprender e precisa ouvir. Então, te agradecer muito. Aqui algumas irmãs, alguns irmãos na internet, como a Vera Pereira, te desejando uma boa noite, uma boa palestra, né? E um abraço fraterno. A nossa irmã Edi, sempre dizendo, Ney, como sempre, muito esclarecedor. A Graça Mancini, abençoada doutrina espírita que nos auxilia a caminhar. Posso fazer uma observação? Nossa irmã Graça Mancini mora em Juiz de Fora.
é nossa companheira de um grupo de estudo das sextas-feiras. Fez contato com o Consolador através do Facebook. Importante, né? Um abraço para nossa irmã. Eu gostaria de ler uma mensagem aqui do nosso irmão Fernando, que ele diz assim, Fernando dos Santos Lima: estamos felizes pelo aniversário da nossa casa espírita. Aos abnegados trabalhadores que bem antes já se reuniam para estudar e pensar na nova casa espírita. A afetividade estava presente e a mensagem do Consolador poderia ser difundida. Bela mensagem de luz. Então, agradecendo novamente aos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, os que estão aqui na casa, e ao nosso irmão Ney, né, que esteve aqui conosco. Não sei se tu gostaria de algumas palavras finais. Gente. Não só lembrar até os amigos da internet que onde estamos reunidos hoje, temos documentos guardados para provar as minhas palavras, era onde companheiras e companheiros se reuniam para fazer reuniões de estudo e mediúnica antes da existência do centro espírita. Era neste local. Nesta mesa se reuniam as pessoas. O nosso irmão Walter deixou isso tudo registrado. O nome das pessoas, a quantidade de pessoas presentes e a data da reunião. Ele deixou registrado, se não me engano, 8 reuniões que antecederam a reunião no CTG, aqui onde nós estamos estabelecidos, no Centro de Tradição Gaúcha, para os nossos irmãos da plataforma virtual, né? Onde lá reuniram-se as pessoas que resolveram efetivar a fundação do Centro Espírita. Mas antes já começou esse trabalho de amadurecimento. Então, pessoal, como estamos nos aproximando do final, então, para encerrarmos o estudo dessa noite, novamente agradecendo ao nosso irmão Ney, nosso trabalhador aqui da casa, pelas palavras que nos trouxeste, que eu tenho certeza que foram importantes para todos nós que estamos aqui encarnados e os desencarnados nesse momento da nossa jornada. Então, muito obrigado, irmão, e obrigado a todos que estiveram conosco. Então, eu gostaria de, em comemoração aos 28 anos da casa, que foi comemorado no domingo agora, eu gostaria de, como prece final, passar um vídeo aqui para o pessoal da internet, para encerrarmos o estudo, então. Nestes momentos de transição planetária, a Casa Espírita é o santuário de renovação mental, o posto avançado do cristianismo redivivo, o hospital das almas. E nesse sentido, ouçamos no fundo da alma a prece a Jesus feita por Emmanuel. Senhor, esta é uma das casas que nos deste à oração para que a tua bênção nos clareie o caminho. Ensina-nos a construir dentro dela o lar de nossos corações. Induze-nos à concórdia e à simplicidade. Concede-nos a alegria incessante do serviço, a fim de que sejamos agradecidos ao suor e às lágrimas dos companheiros que lutaram e sofreram antes de nós, para que este santuário se erga em teu nome, e compadece-te de nossas mãos no arado de nossos deveres, para que sejamos fiéis à tua confiança, hoje e sempre.